4 tipos de altares que encontramos na Bíblia Sagrada. Esse vídeo ele é fruto da votação da enquete que fizemos aqui na aba Comunidade. Abra sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de número 24. Nós vamos falar sobre o primeiro tipo de altar, o altar de terra. Veja o que diz o texto: faça um altar de terra para mim, e sobre eles vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois, em todo lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome. Virei até vocês e os abençoarei. Preste atenção, qual é o significado do altar de terra? O altar de terra, ele é o altar de memória, porque no texto está dizendo assim, onde fizer celebrar a memória do meu nome. Quem na Bíblia nós vamos ver edificando um altar de terra? Abra sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo de número 17. Sim, essa passagem fala do comandante do exército da Síria, conhecido como Naamã. Naamã, ele edificou um altar de terra. Veja o que diz o texto. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Aqui nós temos a conversão de Naamã. Se você ler o contexto todo de 2 Reis capítulo 5, Naamã já tinha sido usado pelo Senhor para dar vitória ao rei da Síria, mas Naamã ainda não era convertido. Após a sua cura ali nas águas do Rio Jordão, quando ele mergulha 7 vezes, 7 fala do número da perfeição, da plenitude. E se você ler o texto, diz que quando Naamã saiu das águas, a sua pele era como de menino. Aqui está falando do processo da regeneração, do novo nascimento. Ele sai com a sua pele curada, vai até a casa do profeta, quer entregar ali para o profeta presentes. O profeta rejeita esses presentes. Então a Bíblia registra que ele pede a permissão ao profeta para levar 2 mulas carregadas de terra para a sua cidade. 2 razões por que ele faz isso. Primeiro, porque eles acreditavam que a terra em que eles estivessem, eles estavam sob a jurisdição do Deus daquela terra. Como ele estava indo para a Síria, ele estaria sob a jurisdição de Rimon. Mas a Bíblia vai falar que há um segundo motivo pelo qual ele leva essas terras. Porque altar de terra fala de altar de memória. Os historiadores dizem que na frente da casa de todos os moradores da Síria tinha um altar de ouro. Quando eles chegam agora na frente da casa do general do exército, tem um altar de terra. Aí você imagina a curiosidade do povo perguntando para o general Naamã por que só na frente da casa dele tem um altar de terra, já que ele é o grande general da Síria. E aí ele tem que contar a experiência que ele viveu com o Deus de Israel em Samaria, altar de memória. Aí vem os evangelistas dizendo: na noite em que Jesus foi traído, tendo dado pão, o partiu e disse: fazei isso em memória de mim. Deixa eu perguntar para você, você tem altar de memória? Você precisa construir um altar de terra. Lá o ladrão na cruz vai dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Altar de terra aponta para o altar de memória. Já iremos para o segundo tipo de altar. Antes eu quero convidar você a participar do meu curso Cristo Revelado no livro do Gênesis. Está no primeiro comentário fixado, o segundo link, como você pode estar vendo passar aqui na tela. Você vai levar o meu e-book sem saudações prontas e mais o curso Cristo Revelado no livro do Gênesis por apenas R$ 23,80. Vamos então para o nosso segundo altar, é o altar de pedra. Êxodo de novo, capítulo 20 ainda, versículo de número 25, diz assim, se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês
terão profanado o altar. Irmãos, o que é o altar de pedra? O altar de pedra fala daquilo que nós consagramos a Deus. E observe que há uma exigência de Deus. Não deve ser com pedras lavradas. Pedras lavradas seriam aquelas pedras cortadas, trabalhadas. Deus está falando assim, pegue aquela pedra pontuda, aquela pedra toda lascada, machucada, sem forma alguma para descrever como ela é. Aquela pedra que sozinha ela não serve para nada. Sozinha ela é uma pedra, mas se você juntar, vira um altar. Aí a Bíblia diz que nós somos como pedras lavradas na casa do Senhor. Quem foi que construiu um altar de pedra? Vou mostrar para você na Bíblia, livro do 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 31. Eles estão no Monte Carmelo, está havendo aquela batalha entre Elias e os profetas de Baal. Naquele momento, a Bíblia diz que Elias monta um altar de pedra. E a Bíblia vai falar assim que ele pegou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Uma informação didática para você. Nesse período, as 12 tribos de Israel estavam divididas. 10 tribos de um lado e 2 tribos de outro. Mas Elias está nos ensinando algo aqui através da tipologia. Ele está pegando as pedras, ele diz, essas pedras são as 12 tribos de Israel. Vocês podem, no momento, estarem separados, mas para que desça fogo do céu, vocês têm que estar junto no altar. Altar de pedra fala sobre altar de consagração. Veja o que diz o texto, depois que o fogo desce sobre o altar, há um avivamento, e a nação toda vai clamar dizendo, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Há um avivamento, há um despertamento daquela nação para a glória de Deus. Altar de pedra, altar de consagração. Consagre a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus filhos ao Senhor. Agora vamos para o terceiro tipo de altar, que é o altar de ouro. Aqui em Êxodo ainda, capítulo 30, verso 1. Faça também um altar para queimar incenso. Faça de madeira de acácia. Será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 centímetros de largura. A altura será de 90 centímetros. Será revestido de ouro puro. O altar de incenso. O incenso na Bíblia fala das nossas orações. Salmos 141, versículo 2 diz assim, suba à tua presença a minha oração como um incenso. Altar de ouro é altar de oração. Nós precisamos redescobrir a vida de oração. Não há como ter um cristianismo relevante na nossa vida sem termos uma vida de oração. Precisamos orar ao Senhor. Foi Ele que nos ensinou a orar, a buscar a Deus. Já iremos para o quarto tipo de altar que encontramos na Bíblia. Se você não se inscreveu, toque no botão preto logo abaixo, inscreva-se no canal e deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. O quarto tipo de altar que vamos encontrar aqui no livro do Êxodo é o altar de holocausto. Faça também um altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros. O altar será quadrado, a altura será de 1,30 metro. Nos 4 cantos coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. O altar de holocausto é o altar de bronze. Era a maior peça dentro do tabernáculo e era a primeira peça que você via quando você entrava no tabernáculo. Esse altar de holocausto, ele aponta para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas Paulo vai trazer ele em Romanos capítulo 12, verso 1, como sendo símbolo do nosso culto racional. Então eu sei que você pode se escandalizar, mas culto não é lugar onde nós começamos a receber vida. Culto é lugar onde nós matamos o nosso eu. Porque o altar de holocausto, para a nossa caminhada cristã, é o altar de renúncia. É onde eu renuncio o meu eu, o que eu acho, o que eu penso, para me submeter à vontade de Deus. No altar do holocausto era colocado uma vítima que era sacrificada ali.
Mas agora Paulo vai dizer assim que eu e você devemos diariamente queimar as nossas vontades, a nossa vida, os nossos achômetros nesse altar do holocausto, é o altar de renúncia. E por que muitos não querem renunciar? Porque renunciar dói. Falar não para si. Jesus disse assim, vocês querem vir após mim? Tá bom, negue a si mesmo. Depois, toma a sua cruz e me siga. Não dá para seguir Jesus antes de renunciar a nós mesmos. Quando Jesus fala assim, negue a si mesmo, ele está falando sobre os 3 si mesmo do homem. É sentimento, intelecto e vontade. Se você puder escrever isso nos comentários, sentimento, intelecto e vontade. Não é mais o que eu acho, não é mais o que eu sinto, não é mais as minhas vontades. Eu me submeto à vontade, ao que Deus acha, à forma que Deus faz as coisas para manifestar a glória de Deus na minha vida. Tanto é que Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é altar de bronze, altar de renúncia. É viver de tal forma uma entrega ao Senhor, que não é mais sobre nós, mas é sobre Ele. Quantos sentidos nós temos? Tato, paladar, visão, olfato e audição. Não é mais o que eu quero ouvir, é o que Ele quer que eu ouça. Não é mais o que eu quero falar, mas é o que Ele quer que eu fale. Não é mais o que eu quero comer, degustar, mas aquilo que Ele quer que eu deguste e coma. Não se trata mais simplesmente de mim, mas se trata do reino de Deus. Eu tenho que colocar a minha vida. Aí você vai entender o Salmo que diz assim, tudo que há em mim, louve ao Senhor. Tudo que há em mim, louve ao Senhor. Audição, paladar, visão, olfato e tato. Tudo que há em mim, tudo que há em nós, louve ao Senhor. Assim, irmãos, nós teremos glorificado e manifestado o reino de Deus sobre a terra. Viver o cristianismo é viver a renúncia do eu. Porque o nosso maior inimigo, irmãos, não é o diabo, não é os outros seres humanos. O nosso maior inimigo é aquela pessoa simpática que encontramos todo dia de manhã na frente do espelho. O nosso eu. Uma informação adicional. Esses lugares físicos não existem mais. Altar de bronze, altar de ouro, altar de terra e nem o altar de pedra. Não é para nós construirmos esses lugares fisicamente, mas é para nós pegarmos os princípios que cada um desses lugares físicos nos ensinou e aplicarmos na nossa vida. Se esse estudo te abençoou, compartilhe nos seus grupos familiares de estudo. Me ajude a atingir os primeiros 1000 inscritos aqui no canal Conectados com a Palavra. Deus abençoe a todos. Forte abraço.